Começando aqui o clima do podcast Laços, muito bacana aqui. Hoje eu estou trazendo uma grande amiga, Luciane Biagiotti. Simplesmente a doutora Luciane Biagiotti. Ela vem falar de um assunto que não é tão legal assim, que são separações, divórcios. Não é bom, mas é necessário. Então nós vamos entrar com dicas, alguns conselhos, alguns toques para você que acha que está fazendo tudo certo, você que é um homem que não está muito legal, a mulher também, porque tem todos os lados da história. E aí eu já entro aqui com a minha amiga Lu. Lu, por favor, dá as primeiras palavras para o povo aí. Por que você é advogada? Então, Geraldo, eu escolhi fazer direito, né? Cursar o curso de direito e me especializar na área de família, porque na minha adolescência eu convivi com muitas mulheres que tinham um relacionamento tóxico, Ô, louco, é né? mesmo, Lu? Olha só. Sim, muitas Mas na delas. adolescência? Eu pensei que Não, era coisa de velho só. na minha Coisa de velho é adolescência. ótimo. É que na Ah, minha ah, adolescência eu convivia com mulheres que viviam um Poxa vida, que relacionamento pesado, hein? tóxico, abusivo. Então eu tinha, por amor a essas mulheres, né? Eu queria ajudá-las de alguma forma. Olha que legal, que bacana, hein? E para amenizar um pouquinho essa dor, porque embora seja um processo, a gente pode contribuir também com o emocional dessas mulheres, né? Ao longo do processo judicial ou extrajudicial, a gente consegue contribuir tanto emocionalmente como juridicamente. Olha só, eu lembro você comentando, não comentando as pessoas, mas alguns casos, né? Você dizendo assim, do acolhimento que era necessário, né? Você fazia esse acolhimento, não da parte jurídica somente, né? Que é importantíssima, toda a estratégia, a técnica, mas esse lado pessoal mesmo, né? Desse acolhimento. Falou, e aí, você se formou, aí você, eu sei que parece aí que você passou com mais de 4.000 processos, né? Nesse divórcio. Como que é isso? Não é pesado esse assunto? Como que é para você? Então, com essa vasta experiência, com mais de 4.000 divórcios efetivamente realizados, né? Uau, Mais de 4.000 processos, tanto judiciais como extrajudiciais. tá, Eu, como profissional, eu prefiro orientar o cliente a sempre optar por uma conciliação, né? certo. Tentar um acordo entre as partes. Isso não significa que as partes precisam ser amigas eternamente, mas pelo menos manter um bom relacionamento, principalmente quando tem filhos, Tá. porque aí tem as questões dos filhos e filho é eterno. Sim, Então, exatamente. não tem como cortar esse vínculo, né? E fingir que nunca aconteceu nada e Não que o tem nem como, casamento não né? existiu, é impossível. Então, eu sempre oriento por esse lado. E claro que muitas das vezes a gente não consegue, Olha né? só. Mas peraí, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês aí, ó, que estão vendo a gente agora. A Lu vai falar, vai te dar dica, vai falar, ó, faz assim, faz daquele jeito. Ela vai trocar umas ideias com vocês, mas agora eu quero ir para um outro lado, depois a gente volta. Vocês ficam aí, vocês observam aí. Ô Lu, praia ou campo? O que que você prefere? Campo, Ó, sem presta sombra de atenção, minhas amigas psicólogas, analisem o perfil da Lu aqui. Eu faço isso só para elas ficarem bravas comigo, as psicólogas, né? Você é uma pessoa mais assertiva, quer dizer, mais aguerrida, né? Você vai ao combate ou você é mais diplomata? Você é mais conciliadora? Qual que é teu perfil? tudo depende do cliente que chega até mim, Tá, né? Eu sempre opto primeiro, quando eu vejo a possibilidade da conciliação, eu sempre tento, né? Mas quando não existe essa possibilidade, claro que eu darei sempre o melhor de mim como profissional para num processo judicial, né? Ao longo desse processo. que é pesado, né, Lu? Tem muita parte emocional envolvida disso daí, não só da mulher, mas do homem também, de toda a família, atinge todo mundo, né? Ô, Lu, me fala uma coisa, se você pudesse dar, assim, um conselho para as mulheres, né? Então, nós temos aquele perfil daquela mulher que sustenta um casamento e, gente, nós não somos nem contra, nem a favor a se manter no casamento. O que nós vamos discutir a partir de agora aqui é, tecnicamente, o que é uma relação saudável. Então, tá, o que é que não é saudável numa relação? O que você fala assim como advogada, né? E como pessoa? Peraí, isso aí não. Isso aí para, acende o alerta e vamos conversar, pela sua longa experiência aí em vários casos. Eu acredito que atualmente, inclusive, é muito corriqueiro. A maioria dos meus processos atualmente, ele vem porque a mulher ela está vivendo um relacionamento extremamente tóxico, abusivo. Então,
o que eu oriento sempre é que todas essas mulheres que percebem que estão vivendo um relacionamento realmente abusivo, com agressões físicas, verbais, já demonstra que o respeito acabou entre Entendi. as pessoas. E quanto mais se mantiver esse relacionamento, se prolongar esse relacionamento, mais emocionalmente doentes, digamos assim, as pessoas vão É ficando. pesado, né? E aí começa a criar raiva, ódio, e Olha o que coisa. relacionamento só vai piorando. Lu, mas quais são os primeiros sinais disso? Porque nós estamos falando assim, chegou num ponto, num ápice, né, que não tem o que fazer, que são brigas, podem ser até físicas e tal. Mas como é que começa essa história, né, para nosso pessoal que está assistindo aqui, né? Peraí, você tem que ter atenção nisso. Quando começa, lá no comecinho mesmo. Então, o começo é quando o homem ele tenta manipular a mulher, né? Que É seria mesmo? a figura narcisista, muito falada atualmente. Então, ele inicia tentando manipular a mulher, como por exemplo, você não pode fazer academia, você não pode sair com as suas amigas. E principalmente o narcisista, ele tenta afastar a mulher da família dela, Entendi. para que ela não tenha força e nem possa comunicar aquilo que ela está vivendo em casa, para realmente ter os alertas das pessoas que a amam. Primeiro sinal. Um dos primeiros sinais são esses. E tem jeito essas relações? Sem sombra de dúvidas. Quando se inicia dessa forma, é possível buscar uma ajuda psicológica, né? Uma terapia Tá. entre o casal, uma terapia de casal efetivamente. E quando não se trata de uma terapia de casal e sim precisa do tratamento individual de cada um dos cônjuges, aí o próprio terapeuta vai estar encaminhando para uma terapia individual. Olha só, ô Lu, assim, você está falando muito de mulheres, porque o seu foco hoje nas separações é um público feminino e tudo mais, mas você também atende homens no seu escritório? Com certeza. É mesmo? E a mulher sempre acerta? Não, nem Não? sempre. Ah, então peraí, gente, deixa eu defender nosso lado, porque senão vai Ah, parecer que os homens são ruins e tudo mais. Existe a mulher tóxica também para o homem? sem sombra de É mesmo? dúvidas. Olha Tem só. muitas mulheres que. E os indícios são os Ah, é a mesmos. mesma coisa? Os Olha só mesmos. que coisa. Normalmente inicia da mesma forma que eu expliquei agora, como colocando a figura masculina, mas que não é uma É regra. mesmo, olha que coisa. Existe. É porque no nosso, entre aspas, mundo machista, a gente sempre entende que o homem é o problema, né? E não é sempre assim, não é isso? Com Ah, certeza não. É que, na verdade, o que é mais falado normalmente, né, os casos registrados, é que o abusivo é a figura masculina. Mas, na verdade, existem ambos os lados. eu lembro de alguns posicionamentos de alguns líderes aí religiosos, né? De Uhum. várias religiões diferentes, todos dizendo o seguinte: tá, você casou é para sempre? É para sempre. Desde que, sempre tem um desde que exista o respeito, desde que exista o companheirismo, uma série de coisas assim. As brigas, né, discussões por algumas situações, a gente não pensa igual com todo mundo, provavelmente é natural isso, né? Quero ouvir sua opinião. Um casal é sempre feliz? De forma alguma. Sempre existirão as discussões, as divergências, afinal, são duas pessoas criadas de forma diferente, com personalidades diferentes, né? Então, sempre haverão umas briguinhas, umas picuinhas, digamos assim, entre os casais. Ah, Agora, o que a gente precisa observar é que quando essas brigas, elas se tornam muito agressivas, Entendi. né? Quando elas se tornam muito constantes, aí começam as agressões verbais, ou até o impedimento da outra pessoa do livre arbítrio dela, Tá. das escolhas, né? E dos locais que ela precisa frequentar. Muitas vezes até para trabalhar o homem acaba, Bloqueio. ou a mulher acaba atrapalhando a vida profissional do Olha só, marido e vice-versa. isso é terrível. Então, quando a gente começa a perceber esse tipo de indício, é que normalmente acabou-se o respeito, né? E a situação só vai se complicando. Falência provoca divórcio? O cara quebrou, a mulher quebrou. Como é que é lidado com isso? A grande maioria das vezes, Hum, sim. Principalmente quando o homem, hum, né, chega nesse ponto da falência. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, né, o homem
ele é o provedor, né? Ele nasceu para ser o provedor e a mulher, a, como que eu vou dizer? Ela é auxiliadora do homem. Certo? E quando o homem deixa de prover o sustento da casa, pelo menos em boa parte dele, né? Ou que seja, hoje tudo muito dividido, Sim, né? sim. Então, quando ele deixa de fazer o papel de provedor, a mulher ela começa a se sentir insegura e sobrecarregada. É mesmo, olha só. A mulher, Quando... exatamente, porque aí ela começa a se sentir muito sobrecarregada, com muitas responsabilidades sobre ela, e quando na verdade a mulher, não que ela seja mais frágil, não é isso, Ah, porque eu não acredito nisso, não, de tá? forma alguma. Mas ela começa a se sentir diferente da grande maioria. Por quê? Porque normalmente o homem, ele sempre está ajudando em casa. A mulher, qual que é a regra, né? Digamos assim, Tá, o costume é que o homem sempre trabalhe e muitas mulheres optam por cuidar da família, certo. né? E então, quando esse papel, não que a mulher tenha que ficar em casa, mas quando o homem deixa de fazer o papel dele, pesa muito mais do que o contrário. Olha só, eu vi uma vez que o homem é o provedor, só que a administradora é a mulher. Quem sabe Exatamente. fazer multiplicar as coisas tanto de casa como das empresas é a mulher. É bem Isso é isso. bem interessante. Na tua experiência, Lu, aí de muitos atendimentos, a gente já falou aqui a quantidade disso e tudo mais, que tem algum que você possa citar pra gente aí, que o bicho pegou feio mesmo e que teve processo aí que você teve que jogar pesado na parte jurídica, obviamente que a gente está dizendo isso, né? Como exemplo, né? Porque muita gente acha que um divórcio é litigioso, que fala, né? Litigioso. Que é mais ou menos, não. Tem casos que são muito pesados, né? Tem alguma coisa que você possa falar pra gente aí? Com certeza, são É. vários, São né? vários. Processos que foram muito pesados, que não tinha possibilidade de ser consensual e que realmente tem muitos homens ou mulheres que são muito inflexíveis, né? Olha só. E não permitem sequer uma abertura para uma conversa, para uma tentativa de conciliação. Então, tudo isso vai se complicando e se resolvendo ao longo do processo, que só vai efetivamente se complicando. Olha Por só, quê? que terrível. Porque muitas vezes também o processo ele já começa com uma medida protetiva, Ah, entendi. Já tá? começa com o negócio errado. As partes muito feridas, Tá. já emocionalmente falando, e então é muito difícil você conciliar esse casal. E aí, quando a gente precisa tomar medidas mais enérgicas no processo, como bloqueio de bens, de valores em Tá. conta, né? Um pedido de pensão para a mulher que se abdicou da sua vida profissional para cuidar da família e do marido, ou para acompanhá-lo nas viagens de sua profissão, enfim. Quando a gente toca nesse lado do bloqueio, que a pessoa fica impossibilitada de estar livremente organizando as suas coisas como anteriormente, né? Os seus Certo. bens, a sua Aí conta, fica doido. aí vai se complicando. Então, a tendência é que só se complique realmente e que o litígio vai ficando cada vez pior, né? Mas ainda existe essa figura da pessoa falar assim, eu não vou te pagar nada e acabou. Tem isso mesmo? Com certeza, Tem tem. tanta ignorância ainda assim? Então, eu falando em ignorância, nós não estamos falando de pessoas. O termo ignorância, na verdade, é de você não conhecer a verdade, né? Exatamente. E ninguém pode alegar que não conhece a lei. Por isso que tem advogados também para colocar, né? É, e as pessoas batem na mesa e falam assim, não vou pagar e acabou. E Infelizmente, aí? sim. Acontece como? Que vira isso? Então, qual que é o agravante dessa situação? Tem muitos, principalmente homens, tá? Que não vou dividir, não quero saber se é legal ou não quero acordo nesse Olha sentido, só. não vou pagar a pensão. A mulher, muitas vezes, eu tenho várias clientes que ficaram 30, 35 anos fora do mercado de trabalho. Olha só. Como que essa mulher consegue se reinserir nesse mercado de forma rápida ou muitas vezes, dependendo da idade dela, ela não consegue se reinserir no mercado de trabalho, né? E aí o homem, ele começa exatamente isso, bate na mesa e fala, não vou pagar nem o que o juiz fixou,
Aí a gente tem. Acima da lei é esse? Exatamente, ainda se coloca acima da lei, Vamos pra acima da cadeia, não? legislação. Olha eu interrompendo ela. Vamos mesmo? Com É isso, certeza. não, tem isso ainda mesmo, é o calabouço, né? Joga os caras lá dentro. Com certeza, É, quando tá. não se cumpre o valor que o juiz determinou, né, existe uma ação que chama cumprimento de sentença, que seria a execução desses Tá. valores que ele está deixando de pagar. E quando tem um atraso de até 3 meses, o homem ele pode ser preso, ou a mulher, tá? Isso serve para ambos. E ele pode sim ter uma pena de prisão Olha só. pelo não pagamento essas últimas três prestações alimentares que ele deixou de pagar. Olha só. E quando passa dessas 3, né, as demais atrasadas, quando a pessoa leva um pouco mais de tempo para ingressar com essa ação, com essa execução, aí é sob pena de penhora, a penhora de bens, né, valores, enfim. Ô, Lu, mas assim, e se a pessoa perdeu o emprego? Como é que faz? Tô pago lá todo mês certinho, tá tudo em ordem e tal, mas eu perdi o emprego, eu não tenho dinheiro. E aí? Então, Como é que funciona? normalmente, nos meus casos, Ah. tá? Todos eles, sem exceção, eu já deixo fixado, já peço para o juiz fixar, ou quando estou fazendo um acordo amigável, consensual, já deixo fixado esse valor para quando, né, ocorrer o desemprego da parte que está fazendo o pagamento da prestação alimentar, um valor já fixo com base no salário mínimo. Ah, entendi. Normalmente 50% ou Pra um diminuir pra salário acertar. mínimo Tá. quando a pessoa se encontra nessa situação de desemprego, tá? E então, assim, de qualquer forma, o desemprego dessa pessoa que presta o alimento não pode Interferindo. interferir no sustento dessa pessoa dependente desses Quer dizer, o alimentos. cara vira provedor mesmo e não tem conversa. Exatamente. Mas sabe que eu tava pensando aqui, nunca tinha pensado nisso, podia ter um seguro pra isso, né? Viu, seguradora? Você que tá nos ouvindo aí, cria um raio de um seguro desse. O cara perdeu o emprego, sei lá. Ele paga mensal pra vocês aí, de repente você paga 6 meses da pensão dele, porque tá desempregado. Ou dela também, né? E tudo mais. Mas enfim, fica a dica, depois vocês patrocinam o Seria podcast. ótima mesmo, viu, Não Geraldo? é? Porque aí já Seria. resolvi as coisas. Ô, Lu, mudando o nosso assunto, né? Luciane. Ó, sabe por que eu tô fazendo aí, gente? Nós começamos a gravação aqui, já foi Luciane, Luciana, Luciene, já saiu vários nomes aqui, por quê? Porque eu chamo a Lu de Lu. Convivendo diariamente, né? Nós trabalhamos juntos durante quase 2 anos aí, e aí sempre Lu, 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 Lu e pronto, e aí embola tudo. Mas assim, Lu, onde você gosta de viajar? Que lugar você gosta de ir? Dá uma dica, atenção, dicas de turismo da doutora Lu. Na verdade, respondendo a sua pergunta, campo ou praia, Campo ou praia? eu gosto muito do campo. É mesmo, olha só. Eu gosto do campo porque ele me reenergiza, né? A mesmo? natureza me traz dessa energia de volta. Eu aprecio muito a natureza. Ah, que bacana, viu? Aprecio demais. E aquele silêncio, aquela fuga Ah, entendi. da. A gente tem que mudar de ambiente De muitas vezes, né? Exatamente, para Muito- realmente descansar. O que emociona você? Que tipo de assunto te emociona? Porque você já mexeu com muita coisa pesada por causa dessas coisas de família aí, né? Porque não é leve, né? Não entrando aí no mérito dos teus clientes, obviamente, mas eu queria saber de você um pouco, né? O que que você vem à mente, assim, que te emociona, que te move? Que é? Como é que funciona isso para você? O que me emociona e que realmente eu encontro como propósito de vida, da minha vida, é poder ajudar as pessoas. Que bacana. Não digo ajudar financeiramente Puxa, eu só. já ia pedir dinheiro. Não, Deu certo. não estou falando efetivamente da ajuda Atenção, Pix, financeira, anota meu Pix aí pra vocês me ajudar. mas da ajuda emocional, que eu consigo fazer bastante. É mesmo. Mas né? você não é advogado? Você é psicóloga? Eu sou advogada, mas a gente acaba tendo uma pitadinha de Eu tô terapeuta. né? provocando ela porque eu sei que ela faz isso. Ela fala assim, eu não sou psicóloga. Um dia ela falou bem assim, eu não sou psicóloga, sou advogada. Mentira, ela é mais psicóloga do que tudo, né? Isso é muito legal. A gente acaba. Eu tenho muito gosto, né? Me emociono É. muito e amo ajudar as pessoas. Então, esse é um assunto que me emociona muito quando eu posso, principalmente quando eu posso ajudar de alguma forma. Ah, que bacana, viu? Muito legal. E parte espiritual.
Normalmente no podcast eu não entro nesse mérito, não, mas aqui eu acho que eu vou fazer questão. Acho não, eu vou abrir isso. Você responde se você quiser, né? Quem é seu Deus? Como é que é essa sua relação com isso? Porque a gente fala que a fé move montanhas, né? Eu já vi você fazendo várias coisas importantíssimas, coisas impossíveis, né? Só para vocês entenderem. O impossível é aquilo que Deus faz, mas nós fazemos os possíveis. A coisa possível. Só que a gente muitas vezes dá desculpa falando que é impossível. A Lu, eu nunca vi ela falando assim, isso é impossível. Ela vai lá e faz, cara, aí vira possível. Como que é isso? Como é que é a sua relação de fé, de acreditar e de pôr em prática? Eu tenho, desde muito cedo, né, muito pequena, eu fui criada dentro da igreja e cresci, ouvindo a palavra de Deus, né? Então, na verdade, resumindo, Deus é tudo para mim e minha relação com Ele ao longo desse tempo Hum. todo, né? Eu criei uma relação muito íntima Ah, que bacana. com Ele, muito íntima, de orações constantes, leituras frequentes, né, assim, e eu sou uma eterna apaixonada por Ah, Deus. que bacana. Por isso Ah, que eu não encontro situações impossíveis na minha vida, porque eu sempre que ela parece impossível para mim, eu entrego nas mãos de Deus e Ele a torna possível. olha que legal, que bacana. Vocês ouviram aí? Ouviram? É bem isso daí. E eu tenho certeza absoluta que isso influencia no seu trabalho. O que diferencia uma advogada de um ser humano? Que pergunta, hein? Meu Deus. Então, essa pergunta é bem profunda, mas eu, eu não consigo separar essas duas figuras, tá? Tá. Porque uma advogada, na verdade, ela é um ser humano e deveria, quando não se encaixa nessa situação que eu acabei de falar, deveria ser. Por quê? Porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente tem empatia pelo outro, a gente tem vontade, a gente tem amor pelo próximo. Então, você consegue ajudá-lo de alguma forma, mesmo estando trabalhando na minha situação, por exemplo, direito de família, aquela coisa do litígio, justiça, todo envolvido, mas muitas vezes, quando a gente se torna mais humano, a gente consegue ajudar ambas as partes, inclusive, tentando fazer essa Entendi. conciliação, Olha que tornar o bacana. processo um pouco mais leve. Dando voz para os dois lados. Exatamente, ouvindo as partes e fazendo-as entender que cada um está no momento, e que tem um filho ou mais filhos, né? E que essa relação precisa ser saudável, nem que seja referente às questões dos filhos, pelo menos. Entendi. Ô, Luiz, me fala uma coisa, você falou de filhos, né? Agora aí, nos processos que você atua, inclusive nas conciliações, muitas vezes, tal, tem muita criança envolvida aí na história. E como que é a reação dessas crianças à separação dos pais aí? Quase 100% dos casos têm filho, É, tá? olha Pelo só. menos os meus casos, quase 100% deles têm filhos envolvidos. É um pouco complicado, eu não acompanho muito, né, essa questão, psicológica dos filhos, mas o que eu consigo entender é o que as clientes trazem, né, os clientes de modo geral, tanto o homem como a mulher, o que eles trazem é que, na verdade, esse relacionamento muitas vezes se prolongou, esse relacionamento tóxico se prolongou, já deixou sequelas emocionais nessa criança, e quando acontece o divórcio, na verdade as crianças elas ficam um pouco perdidas, né, sem a figura ou paterna ou materna no mesmo ambiente. E então por isso que eu sempre falo que o relacionamento ele não pode ficar tão doente ao ponto de ferir os Olha filhos. só. Transferir Né, os o filhos. interessante é que se tente, então, ou uma terapia imediatamente, quando se percebe que as coisas começam a ficar complicadas em casa, né? O respeito começa a acabar, para não ferir emocionalmente uma criança que está em formação e que tem muitos traumas decorrentes da convivência com esse litígio dos pais, né? E muitas vezes, quando os pais têm um relacionamento de respeito e resolvem se divorciar, os filhos até que conseguem encarar esse processo com mais leveza e mais compreensão, porque aí os pais automaticamente conseguem conversar com os filhos sem colocar um contra o outro, sem falar mal de um, Tá.
do Fantástico, outro. uma boa relação e É tudo uma mais. boa relação, Ô, exatamente. Lu, tem muita mulher assistindo a gente agora, né? E também tem homens, obviamente, né? Nós temos aqui um público diverso, nós temos público aqui que vai, temos empresários, profissionais autônomos, temos de tudo, tudo mais. O que que eu vou pedir para você agora, tá? Que fale diretamente, eu vou escolher um público específico, que são as mulheres, já que a maioria dos problemas não são as mulheres que geram, mas elas estão numa relação e que você conversasse um pouco com elas diretamente, né? Gente, acabou a entrevista, agora é a Lu com você que está em casa. O que não permitir, o que permitir e que tipo de comportamento as mulheres precisam ter. Esquece o lado de advogada, isso eu já sei, você é uma profissional experiente, já renomada, já tem todo o seu sucesso aí e tudo mais. Mas para a mulher, essa mulher que está assistindo a gente agora, o que que você falaria para ela? Tem uma câmera aqui para você, exclusiva para você falar para ela, porque nesse exato momento alguém precisa ouvir alguma coisa de você. Por favor. Bom, o que eu gostaria de falar é que para as mulheres que quando elas começam a viver algum tipo de relacionamento, que não traz mais felicidade, não traz mais nenhum tipo de satisfação e que o respeito já não reina mais nesse relacionamento, que elas realmente busquem ajuda, não só jurídica, que foi até o que eu acabei de falar agora, mas é uma coisa que me dói muito e que eu vejo vamos dizer, o estrago que isso pode fazer na vida de uma família inteira. Então, é até um apelo que eu faço, na verdade, é um conselho e um apelo. Não deixe que as coisas se compliquem. Procurem ajuda, terapeutas, psicólogos, ou mesmo advogado, que ele pode te orientar de uma forma e te encaminhar para algum tratamento, né? Vou falar tratamento para, de repente, sair dessa situação, né? Que ele poderá te orientar para que você possa buscar a ajuda adequada para o seu caso. Luciane Biagiotti, doutora Luciane, doutora Lu e sua amiga também. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Lu, durante 2 anos, nós trabalhamos lado a lado, aqui em Ribeirão Preto. Eu pude acompanhar várias situações, né, tanto do nosso trabalho como externamente, né, a parte de advocacia dela também. O que eu tenho para falar para vocês? Ouça o que ela acabou de falar. Será que a tua vida realmente tem significado do jeito que está agora? Não deixa as coisas passarem, não. Tudo bem, a vida é curta, a vida é longa, não interessa, é sua vida. Nada vale mais do que sua vida. Procure profissionais para que façam a diferença aí, para que te ajudem e tudo mais. Procurem os amigos também, mas cuidado com os amigos. Muitas vezes os amigos não estão preparados para te ajudar. Então, precisa de um advogado? Procura a doutora Luciana. Tá bom, Luciane, olha, gente de novo. Vocês estão vendo? Ó, olha lá, a doutora Lu, pronto. Você vai procurar ela? Vai, mas você vai procurar qualquer advogado que você tenha confiança. É simplesmente assim. É alguém que vai te conduzir, vai te ajudar e tudo mais, tá bem? Esse aqui, sabe o que que é? Podcast Laços do Estúdio A com a minha grande amiga Lu Biagiotti.